os requisitos para ingressar no cargo público, seja público militar ou seja civil, obrigatoriamente esses requisitos têm que estar escritos em lei, certo? Já mencionei isso em algumas vezes. O que acontece em relação ao exame antropométrico, existem duas leis estaduais tratando sobre a altura dos candidatos do sexo feminino e sobre a altura dos candidatos do sexo masculino. E essas duas leis, ela trata sobre cada um. Então, os candidatos do sexo masculino, a altura mínima é 1,65 m, enquanto que os candidatos do sexo feminino, a altura mínima é 1,60 m. Então, em relação a isso, não tem como discutir. Muita gente chega para mim e pergunta: Marcelo, eu tenho 1,63 m, por exemplo, sexo masculino, servi ao exército, servi às Forças Armadas e não tive problema nenhum. O problema é que, para ingressar nas Forças Armadas, pelo menos no exército, a altura mínima é 1,60 m para os homens e 1,55 m para mulheres. Mas observe o seguinte: por que é dessa forma? Existe inclusive uma legislação tratando sobre isso para ingressar no Exército. O Exército ele tem abrangência nacional. Então nós temos lá no Sul pessoas que têm uma estatura maior, nós temos no Nordeste e no Norte pessoas que são descendentes de índios, caboclos, cafuzos, que a estatura é um pouco menor. Então o Exército não pode limitar numa altura maior e aí vai evitar que pessoas que são menores entrem. Então isso aí é para dar mais acesso. Essa mesma regra não se aplica aqui no Rio de Janeiro, mas isso aí é de acordo com cada região. Aqui no Rio de Janeiro é indiscutível essa altura porque, como a limitação ela é dada por uma lei, ou seja, duas leis, está lá no edital essas duas leis, então é indiscutível. Já houve momento em que a altura para o candidato do sexo masculino era 1,68 m, hoje é 1,65 m. Tá? Então esse ponto é indiscutível. O que é importante se observar é 1,65 m para homens, 1,60 m para mulheres.